É isso aí, pessoal. Começando mais um podcast aqui. O último filme. Esse é o episódio 3 e vamos começar, né? E aí, Gão, beleza? Beleza. Então, aconteceu uma coisa bem conveniente aqui, né? A gente tava gravando e aí... Quer dizer, a gente achava que tava gravando, mas aí não tava gravando. Então a gente gravou, quase metade do programa e não foi. Agora vamos ter que fazer de novo. É o programa discreto e com problemas técnicos desde o início já. Caraca, mano. Acontece, pô. Enfim, Porque a gente não tinha ido até a metade, né? Tava quase lá, mas não tinha chegado na metade. Sim. Igor, Oi. aproveitando antes da gente começar e pro pessoal saber, a gente já tá em outras plataformas, como é? Então, um dos avisos, né, que eu queria dar é que a gente já tá no Spotify, né? Tá o episódio 1, o episódio 2. Eu não sei se vai dar pra postar mais episódios, né, por uma questão ali da plataforma, né, que a gente usa como ponte, né, porque tem um limite e tal, mas aí a gente vai dando uma olhada. Isso. Isso aí mais pra frente a gente vai adicionar em outras plataformas também, né? Show. Então vamos lá. Você começa, eu começo? Eu começo. Pode achar que eu começo. Mas Fresco então, ainda. tá fresco? Mas então, Igor, qual filme que você assistiu? Então, o filme que eu assisti foi o Franco Atirador, de 1978, dirigido pelo Michael Cimino. Como é que você tinha Eu acho que é Cimino, né? Isso, Timina. Beleza, então eu vou contar aqui, né, a storyline, né, inicial da história, né. A história ela gira em torno de 3 amigos, né, que eles trabalham numa mesma empresa ali, numa fábrica que eu não saquei exatamente do que é, mas enfim, em teoria eles são peões de obra, né. E aí esses 3 amigos estão indo pro Vietnã, só que antes de ir eles vão fazer uma espécie de, enfim, despedida, né, no caso, né, que é o casamento de um dos amigos, né, e depois desse casamento eles vão caçar, né, que eles têm esse costume de caçar nas montanhas e tal. Tanto é que o título em inglês é The Deer Hunter, né, que seria o caçador de... Como é que é o nome do animal? Cervo, isso. Tem outro nome, eu coloquei a tradução no Google Tradutor, veio o nome meio esquisito, mas enfim, é isso, o caçador de cervos. Ai, caramba, perdi o fio que eu ia falar agora. Enfim, aí tem essa história inicial, e aí você tem o protagonista, que é o Michael, né, que é interpretado pelo Robert De Niro. Você tem o melhor amigo dele, que é o Nick, que é interpretado pelo Christopher Walker, né. E aí, esse melhor amigo, né, do Michael, Nick, ele tem uma namorada, né, e nas cenas iniciais ali, meio que é sugerido uma espécie de tensão sexual entre os dois, né, entre o protagonista, né, que é o personagem do Robert De Niro, e a namorada desse melhor amigo dele, né, que é interpretada pela Meryl Streep, né. Então esse Oi? O traíra aí, ó. Quem é traíra? Esse amigo dele aí, pô, o Robert De Niro. Não, pô, né, não. Não, nesse filme aí eles são amigos de verdade, velho. Esqueci o que eu ia falar. Agora. Então, o filme tem 3 horas, então tem muita coisa, tem muitas, né, outros personagens, outras relações, mas a base do começo do filme é essa, né? E aqui eu meio que separei 2 pontos, né, para abordar sobre o filme, né? E o primeiro ponto eu coloquei aqui como problemas de montagem, né? Que como eu já tinha falado no podcast que a gente não gravou, né? Problemas aqui eu coloco entre aspas, não coloco
Eu acho que seu microfone saiu, João. Tá ouvindo? Acho que tinha saído por um tempinho pequeno. Desculpa. Enfim, voltando, né? Eu coloco aqui como problemas entre aspas, porque pode acontecer de eu não ter entendido, né? Na real, não sei se eu entendi de fato a intenção do diretor, né? Nesse aspecto do filme que eu vou abordar, né? Agora, né? Então, o filme ele tem 3 horas e ele é dividido em 3 atos, assim, né? Não é tão óbvio no sentido de, tipo assim, aparece um letreiro e fala, ato 1, ato 2. É uma coisa mais que você vai percebendo, né? Então o filme meio que ele tem 3 partes, né? E aí o meu problema grande é mais com essa primeira parte, né? Que ela tem mais ou menos 1h20, assim, né? E é 1h20 para mostrar exatamente o quê? Mostrar que esses amigos estão indo pro casamento e acontece o casamento e eles vão caçar. Basicamente é isso, né? E aí o meu problema com essa grande sequência é que ela é preenchida com, enfim, eu posso chamar de farras, né? Que, tipo assim, eles estão na fábrica e eles ficam, enfim, brincando um com o outro, brincando por cima da fábrica e tal, e aí eles vão pro carro, tem mais brincadeira, e eles vão pro bar, aí eles vão pro casamento, aí eles vão pra festa do casamento, aí tem a pós-festa do casamento, aí tem a caçada, então tem várias cenas ali que eu acho que são muito longas e meio que assim, quando o diretor meio que ele coloca a câmera num lugar e coloca um tempo de sabe, filmando aquilo, né? Você fica pensando por que ele fez, sabe, exatamente isso, né? Por que ele reforçou, enfim, tanto essas cenas assim, né? O que eu comentei que eu tinha pensado quando você falou disso era justamente, não sei se é essa ambientação, né? Porque e isso parece refletir lá mais pro final do filme, né? Tem essa volta, né? Sim, sim. Não sei se é usar essa ambientação e que o ambiente era totalmente outro. Sim, eu também tava pensando nisso, só que eu acho que beleza, tudo bem você criar uma primeira parte mostrando isso, só que eu acho que a forma que ele mostrou, eu acho que assim, poderia ter a mesma duração, sei lá, 1h20, mas eu acho que a forma que ele colocou, sabe? Eu acho que não. Enfim, eu acho que ele focou em cenas que não. Pra mim, não tiveram tanto significado, assim, né? Pra construir, primeiro, que essa amizade entre os personagens, pra mostrar ali, né? Enfim, a cultura deles, né? Porque parece que eles são. Eles têm uma. Não é nacionalidade, é ancestralidade? Como é que posso dizer isso? Eles meio que. Uma descendência. Isso, eles têm uma descendência, parece que russa. Não sei se é russa ou se é. Enfim, não sei exatamente que país que é, né? Porque eles falam algumas palavras que parecem russo. E tem um sotaque que pra mim parece russo, então não tenho certeza. Eu não exatamente. Então, aí eu acho que essa primeira parte, assim, ele podia ter feito de uma forma mais interessante, assim, eu acho, essa relação entre os personagens. Então não sei se é uma questão ali de roteiro, que foi o roteiro que é o problema, né, ou se, enfim, o diretor quis meio que reforçar isso, né, mas enfim, esse é um dos pontos, né. E aí tem o ponto 2, né, que eu coloquei aqui como o trauma da volta, né. Os 3 personagens principais, né, que são esses amigos, né, eles meio que têm um problema com essa dinâmica de voltar para um lugar, né? Então, por exemplo, eles, né, acho que eu tenho que explicar primeiro algumas coisas, né? Tipo assim, nessa primeira parte, né, eles estão lá na terra natal deles e tal, aí eles vão pra guerra, né? Aqui na segunda parte, eles são capturados. Peraí, acho que saiu aqui. É a guerra do Vietnã, né? Isso.
Aí eles são capturados, né? E aí são mantidos ali em cárcere. E aí os sequestradores, né? Eles meio que forçam ali os prisioneiros a participar do jogo que é o da roleta russa, né? E aí eles apostam, né, enfim, quem vai morrer e tal. E aí eles colocam os prisioneiros para um lutar contra o outro, né? E assim, essa cena, né, do cárcere, tem essa questão desse jogo, né, ele meio que abala completamente os protagonistas, assim, né, um mais do que o outro, né, tem um amigo dele que é não sei como é que é o nome dele, do terceiro amigo, né, esse terceiro amigo, ele fica completamente, enfim, desesperado lá, começa a chorar e tal, e o personagem do Michael tenta consolar ele, né, meio que o personagem do Michael é o cara mais cabeça centrada, assim, digamos, é o único que não fica tão desesperado assim, né? E aí a gente vê algumas cenas do pessoal jogando, tem algumas pessoas morrendo, né, no jogo, e aí o Michael, ele conversa com o Nick para eles bolarem um plano ali para eles conseguirem sair de lá, tal, né? E aí o Michael propõe a ideia de tentar convencer os sequestradores a colocarem mais balas, né, na arma, e aí, enfim, no momento ali tentar fugir, e aí eles conseguem fugir, né? E aí você ia comentar alguma coisa? Não, eu falei que é uma cena bem tensa, né? Sim, essa cena, tipo assim, é uma cena que quando você pesquisa o filme, ela é a que vai aparecer, né? A cena que você vai falar, que você vai assistir o filme talvez por causa dessa cena, porque você viu em algum lugar, viu algum trecho, alguma imagem, né? E aí eles conseguem escapar finalmente, algo bem não é realizador que eu posso falar, é algo, sei lá, muito bom, né? Caraca, os caras conseguiram escapar daquela situação completamente horrível, né? Então meio que, em teoria, eles estão prontos para voltar, né, para casa deles, né? Só que aí existe uma problemática deles não conseguirem voltar para casa, né? Não no sentido físico, né? No sentido psicológico, eles não conseguem voltar, né? Enfim, para talvez para esse primeiro momento do filme, né? Aquela fraternidade deles lá, eles não conseguem voltar, né? Porque no decorrer dessa fuga, os personagens acabam se separando, né? Então o Michael volta, né? Primeiro, né? Uhum. E aí ele meio que volta e tem até uma cena onde tá lá o pessoal para receber ele e ele meio que não vai, né? Ele fala pro taxista passar reto, né? Então já é uma questão, ele não consegue voltar para, enfim, o pessoal tá lá para acolher ele e ele não consegue voltar para essa família dele, né? E aí mais para frente a gente descobre que o terceiro amigo, né, que é o amigo que ficou mais desesperado, né? Ele já tinha voltado, só que ele ficou sem as pernas, né? E aí ele tem toda uma questão dele não querer voltar para casa, ele queria ficar lá acho que é um asilo, um lugar acho que é um retiro para soldados que foram, enfim, sofreram sequelas, eu acho, na guerra. E aí ele tem essa questão dele ele não consegue voltar para casa dele, né? Ele conseguiu voltar saiu do Vietnã, saiu daquela situação, mas ele não consegue voltar, né, para quem ele era, né? E aí, no caso do Michael, né, que a gente já disse que ele tem essa tensão sexual com a Meryl Streep, né? Aí ele volta e aí ele vê talvez a chance de se relacionar com ela finalmente, só que ele não consegue, né? Ele não consegue voltar para esse desejo dele por causa do que aconteceu no Vietnã, né? E porque o Nick, né? Ele meio que acabou não voltando, né? Porque no momento em que ele se separou, ele parou em uma cidadezinha lá, uma cidade que não era cenário de guerra lá, acho que era uma cidade que ficava do lado meio que aliado, né? E aí ele meio que é seduzido a voltar à situação da roleta russa, né? Porque ele tá lá andando pela cidade, aí ele vê meio que uns corpos sendo jogados na calçada, aí ele olha um pouquinho mais e vê o pessoal jogando o jogo, né? O jogo
da roleta russa, mas como se fosse um esporte, sabe? Só apostando, meio que, enfim, né? E aí ele meio que ele é seduzido a participar daquilo, né? Porque ele já ficou essa... Passou pelo aquilo no pior momento, né? Ele ficou tão traumatizado que ele, enfim, acho que desenvolveu uma espécie de encantamento por aquilo, enfim, bagunçou a cabeça dele e ele sente esse desejo de meio que repetir, né, essa situação traumática, né, a questão de voltar àquela situação traumática, né, aí ele acaba ficando lá porque o cara propõe pra ele, ó, eu posso deixar você rico, tal, se você fizer isso, e aí ele acaba ficando, né, e aí um dos motivos que faz com que o Michael ele não consiga voltar à sua vida é o fato do Nick estar lá ainda no Vietnã, né, porque ele tenta se relacionar com a Meryl Streep e não consegue, por quê? Porque o Nick tá lá ainda, né? E aí tanto é que o desfecho do filme ele volta pro Vietnã para tentar resolver essa situação com o amigo dele, né? Seja para tipo assim descobrir que ele tá morto, enfim, pronto, resolver a questão de ele tá morto, ou para salvar ele, né? Mas ele vai para dar um fim nessa situação, né? E aí o desfecho do filme é bem trágico, assim, bem pesado, né? Não vou dar spoilers do final, mas eu achei interessante esse ponto, assim, né, dos personagens não conseguirem voltar pra casa, né, que é tipo, que é meio que uma crítica à guerra ali, né, que tipo assim, beleza, o cara vai lá, meio que passa por um trauma absurdo e não consegue, fica com sequelas tanto físicas, mas principalmente na cabeça, né, que nem como é que é o nome do filme do Kubrick, o Fullmetal Jack, né, tipo assim, o cara passa ali por uma situação tão traumática que já era, o cara meio que quebra, não consegue voltar, né, é a realidade. E é isso aí, essas são minhas impressões, João, o que você acha delas? Eu gostei. Eu vi esse filme faz muitos e muitos anos e lembro de ele ser muito longo, né? E ter de fato esses pontos. Eu lembro da questão do trauma, né? Esses filmes de guerra geralmente acabam lidando muito com isso, e principalmente com os filmes de guerra do Vietnã. Nossa, tem uma porção deles. Sim, sim. E sempre essa relação geralmente ou só o pós-guerra ou durante a guerra, mas nesse filme acaba tendo justamente esses três atos, né? Um antes, né? Um ambiente em que tudo ainda era flores, digamos assim, fraternidade, como você bem disse. Depois tem um ato que é o choque, né? Aquele momento físico, né? Depois, E é o assim, trauma que só, você carrega. só uma coisinha pra comentar, assim, né, e assim, cada vez que troca de capítulo é bem drástico, assim, então por exemplo, assim, o jeito que é montado, né, porque por exemplo, eles estão na festa, corta pra explosão, pronto, eles estão no Vietnã, né, e aí quando eles saem de lá, né, quando o Michael ele sai, é o quê? O cara entra no carro, joga o dinheiro pra cima e corta, ele já tá lá, né, então é bem cravado, assim, né, a forma que acaba, né, cada capítulo. Pouco, né? Tem uma potência para cada mudança, né? Assim, cara, no geral eu gostei do filme, eu acho que eu só esse começo que eu não curti tanto, acho que eu tenho que ver o filme de novo, né, pra pensar essa primeira cena, talvez mais geral, assim, mas no geral eu achei interessante, assim, só, né, uma coisa que eu comentei, né, na hora que não gravou, né, o final mesmo que eu achei meio também esquisito, não a conclusão do filme, mas tipo assim, os créditos finais, né, eu acho que, enfim, é esquisito, cara, a forma que acontece, né, porque tá super dramático, super triste, aí meio que congela o filme, e aí meio que começa a passar, enfim, cenas do filme, aí aparece o ator, aparece o nome do ator, como se fosse uma série, não sei, pra mim meio que foi uma coisa de, sei lá, mãe, de quebrar o clima, ficou esquisito, sabe, esse finalzinho aí, créditos.
Sim. Até porque o final é meio tenso, né? E quando e tem um final, você tem um tempo de... Os créditos são um tempo de reflexão, né? Isso, e é esquisito porque assim, meio que a gente tá no enterro. Tá, spoiler, né? O cara morre, né? A gente tá no enterro do Nick, aí o primeiro cara que aparece é o Nick. Aí você fica, caraca, como assim? Tipo, o cara morreu, eu quero entender que ele morreu ainda, né? Aí já coloca o Nick, o nome do ator, aí vai passando. E meio que, tipo assim, corta pra cenas felizes, né? Cenas, tipo, as primeiras cenas do filme, sabe? Tipo, meio que quebra essa coisa dramática, né? Que tava tendo. Duas coisinhas. Uma do conteúdo que é... Tava falando, né? Eu, por exemplo, eu me interesso muito por filmes de guerra, mas incrível como eles acabam sempre esbarrando na Guerra do Vietnã. E acho que também... E eu vejo muitos colegas, muitas pessoas, é natural esse afã por filmes de guerra ou filmes com guerra no tema, também porque a gente não tem muito isso, né? A gente não tem esse histórico no No Brasil. Brasil? Cara, Meio esquisito. E lá fora, obviamente, isso deve ser muito mais forte. sim, não, o que eu ia falar sobre essa questão de guerra é que eu fico pensando assim às vezes, porque meio que, né, eu não sei se isso é uma forçação de linguagem, assim, que eu vou falar, mas meio que o Brasil, meio que ele passa, você tá falando, por uma guerra, né, que é no caso a guerra contra as drogas, assim, é tipo, é um tipo de guerra, né, só que o jeito que a gente interpreta não é dessa forma, né, que a gente fala, putz, nossa, guerra no Oriente, os caras tá, tipo, morrendo, mas você vê algumas coisas que acontecem aqui no Brasil, tipo, em periferia, é uma coisa meio... Terrível. É meio guerra, né? É que nem Cidade de Deus, tem uma frase, eu acho, né? Lá pro final do filme que ele fala que, a, que a Cidade de Deus, sei lá, ficou pior que o... Como que é o nome do lugar? Não é Vietnã que ele fala. É Irã? Não sei. Isso. É que ele fala que a Cidade de Deus ficou pior que o Afeganistão, digamos assim, né? Porque é basicamente uma guerra, né? E de fato, é isso mesmo, né? E uma outra coisa que eu lembro também, uma que a Meryl Streep tá bem novinha no filme, né? Finalzinho dos anos 70. Cara, ela tá muito bem, assim, no filme. Eu acho que é porque o jeito dela, assim, né, cara, ela coloca uma atuação É fantástico. no rosto, nos detalhes. Cara, eu acho muito, nossa, é incrível mesmo. Tem uma sensibilidade fora do normal. É. Uma coisa que eu lembro bastante desse filme, na época que eu vi, e depois fui ler a respeito também para me integrar um pouco, é o John Cazale, não sei, que é o cara que faz... o cara que tem um cabelo mais longo, assim, um dos Que tem um amigos lá. bigodinho? Isso. Não Sim, lembro. sim. Depois eu olho aqui. O John Cazale, ele era marido da Meryl Streep, de verdade, assim. Não sabia, caraca. Esse cara fez filmes fantásticos, assim. Sim. Eu lembro que Um Dia de Cão, ele fez Conversação, o Poderoso Poderoso Chefão. Chefão. E pior que ele faz os personagens meio esquisitinhos, assim. Acho da hora isso. Isso. E ele faleceu, eu não sei se era durante as filmagens ou pós as filmagens desse filme, de câncer. Nossa, caraca, não. Assim, ele fez pouquíssimos filmes, e todos de absolutamente sucesso nos anos 70. E depois ele veio a falecer. Ele foi uma pessoa que casou com uma pessoa mítica no cinema americano, que é a Meryl Streep. Você vê, tô vendo as fotos aqui que não sabia, caraca. Eu lembro que eu li isso, eu falei, caramba, e era engraçado, porque teve uma época que eu via muito filme dos anos 70, ele não tá em tantos assim, são poucos, mas os poucos que ele tá são absolutamente filmes de Oscar, filmes de grande valor para os anos 70, tipos de filme que eu particularmente gosto. Sim, eu também. Tipo, tem essa carinha carimbada, e esse Nossa, fato... que triste, cara. Durante o filme ele já estava doente, já. Caraca, não. Eu sabia que ele tinha, né?
falecido de câncer e tal, mas não sabia que ele era casado com a Meryl Streep. E que, né, ele morreu, acho que quase logo depois, né, do filme. Abri aqui pelo que tá falando, ele morreu em 78, o filme é de 78, né? Eu não sei se isso Putz. curioso, né? Cara, isso é uma coisa que eu não sabia, uma curiosidade legal, assim. E o personagem dele é um personagem meio maluco, piradão também. E eu lembro uma outra coisa, o personagem do Christopher Walken, né? Como ele fica mexido, né? Meio esquisito, mais... Sim. Principalmente cara, quando ele não volta, né? O Nick. Ele fica no final do filme nossa, ele não fala nada, ele fala tipo umas 4 palavras no final, mas a cara que ele faz é uma cara tipo de zumbi, mano. O cara ele tá em outro lugar, né? É bem impressionante, assim, mano. Tenso. Mas e aí, e você, qual foi o último filme, João, que você assistiu? Último filme. Eu vi um filme que eu não tinha visto até então e eu falei, vejo, não vejo. Falei, vou ver. Tava enrolando. Que foi Mississippi em Chamas. Do Alan Parker. Finalzinho dos anos 80. Cara, eu coloquei na minha lista esse filme aí, né? Eu coloquei por causa do mito. Por causa do mito, né? Pô, legal. Vai, já manda bala aí. Então, Nossa, eu gostei muito do filme, diversos aspectos. Só para, obviamente, contextualizar a história, a partir daí a gente vai conversando um pouco. Bom, a história ela começa. Eu não sei se isso já era clássico, eu não me lembro. Eu li essa cena, já também uma referência direta, assim. Que o filme ele abre. É um filme de detetive, assim, digamos assim, de investigação. Mas tem toda uma pauta sobre segregação racial e tudo mais. O filme ele abre com uma cena de 2 ativistas e um rapaz negro dentro de um carro, fugindo aparentemente no meio da estrada, assim. Não fugindo, mas eles estão nervosos e aí eles estão saindo por uma estrada assim de carro, eles começam a olhar no retrovisor, tá de noite, e aparentemente tem algum carro seguindo ao longe, depois aparecem outros, eles entram numa estrada, viram uma perseguição, até uma hora que eles veem, poxa, é a polícia. E aí você pensa, bom, eles são... É a primeira cena do filme, então não chega a ser tanto um spoiler, mas você sente um peso de que, então talvez eles sejam os criminosos, alguma coisa assim, porque você tá sem contexto ainda, né? E aí eles param para a polícia e ficam super nervosos e tudo mais. Aí a polícia chega com um monte de gente, assim, saindo do carro, armado e tal. E aí a polícia começa a fazer algumas perguntas. Não mostra muito o rosto, não mostra nada assim demais. E são 2 caras brancos na frente e esse cara atrás. E aí os caras fazem umas perguntas, tal, quem são vocês, para onde vocês estão indo, quem vocês pensam que são, coisa assim, e já fala de forma pejorativa, sabe, xingando eles e ofendendo eles por eles serem judeus também, esses dois rapazes. Que são os detetives que você tá falando, ou de outro personagem? Não. A abertura da cena, ela é aquela... Por isso que eu falei que ela é meio mítica, de referência, porque ela é a cena onde mostra o crime, onde acontece o crime. Sim. E por isso eu digo, é uma coisa muito comum em filmes de investigação ou séries de investigação, CSI ou qualquer coisa assim. Você abrir o filme com o crime e depois o resto você tentando chegar nele, né?
sendo que a cena você só tem pedaços dela, você não tem nunca ela inteira e concluída, justamente porque você acaba sendo conduz a investigação junto com os personagens. Aí nessa cena é justamente isso, né? Vão os policiais, começam a xingar o cara, tal, não sei o que, um dos policiais saca uma arma e atira na cabeça dele, e o cara não teve reação, não teve nada. Aí ele vai atirando o outro. Caraca. Não, é super forte, assim, e o rapaz atrás, sentado no banco de trás, eles provocam, xingam, mandam ele sair do carro, a gente ouve um barulho de um tiro e acaba. E a cena corta para os dois investigadores que são os protagonistas do filme, né? E aí um deles é o William Dafoe e o outro o Gene Hackman. Eu adoro o Gene Hackman. Adoro os filmes do Gene Hackman. Tem uns anos 70 com ele nessa linha ainda, muito bom, que eu acho, a Operação França. Esse aí também quero assistir, Esse filme é muito bom. Eu fiquei impressionado quando eu vi, assim, o ritmo do filme dos anos 70 são muito interessantes, assim. Enfim, eles estão chegando nessa cidade, é uma cidade no Mississippi, é um estado sulista, numa cidadezinha pequena. Os estados sulistas, até hoje, a gente sabe que tem essa... tem uma cultura forte, né, de racismo, né, Exato, do racismo, ainda com as pontas lá da Guerra Civil Americana e tudo mais. É um estado que acho que só recentemente foi autorizado a tirar a bandeira dos confederados, era o único que tinha. Tem todo um contexto complicado, né? Exatamente. E é uma cidadezinha pequena, super tradicional americana, sulista ainda por cima, e aí são os dois investigadores. Aparentemente você vê o Gene Hackman tem mais idade, e o William Dafoe bem novinho, todo de terno, todo bonitinho. O Gene Hackman mais com aquela camisa social mais solta, o distintivo na cinta e tal. E eles ficam... O Gene Hackman faz uma piada com o William Dafoe, e a princípio você acha que ele é assistente do William Dafoe. Aí nessa piada o William Dafoe fica meio sério e fala assim, não se esqueça que eu sou seu chefe. E aí a ideia, e isso é muito bem conduzido, assim, essa ideia nos protagonistas, porque o William Dafoe chega na cidade para conduzir o caso e enfim, a polícia local e as autoridades locais, elas olham para ele com uma cara de você é o mocinho da capital, engomadinho, quem é você? E aí quando ele fala, apresenta como eu sou o encarregado aqui, o Gene Hackman que é meu assistente. Caraca, isso aí me lembrou... Que? Não, pode continuar, depois eu falo o que eu ia falar. Beleza, só não esquece de falar. Tá. E os personagens se dividem muito bem nesse sentido, assim. De fato, o William Dafoe é o cara mais estratégico, é o cara que tem técnicas e métodos maiores. Ele é um cara muito novo e já é encarregado, é o responsável ali. Mas ele também é um cara muito idealista, sabe? Ele carrega, ele tem informações políticas e sociais, ele tem uma moral muito forte, sabe? Muitas coisas. Só que ele chega num lugar, e essa cidade, ela é complexa nesse sentido. Complexa não, né? Ela é difícil de penetrar, porque é uma cidade racista, extremamente tradicional. O filme ele se passa nos anos 60. Esqueci de dar esse contexto. Ele se passa nos anos 60, bem no contexto ali das movimentos sociais, essas coisas. Dos movimentos sociais, das questões de ainda tendo aquelas segregações,
enfim. E o que acontece na cidade é justamente eles vão investigar, porque, assim, a princípio, os rapazes foram dados como... Eles sumiram só. Os 3 rapazes, né? Eles sumiram. E eles têm que investigar para saber onde os rapazes estão. Eles chegam na cidade e tem um grupo de policiais, que tem a cidade é simples, a cidade é pequena, tem um orçamento pequeno, a delegacia é super simples e tal. E a gente vai vendo que dentro da cidade ela é muito, obviamente, embranquecida, né? E ela é muito rígida e ela segue muito seus padrões tradicionais, que se dão bem entre eles, mas que a gente entende que, óbvio, e isso é o grande ponto do filme, que nas bordas vão acontecendo essas segregações e elas vão ficando mais evidentes durante o filme e cada vez mais, assim. Por exemplo, logo no começo, depois que eles chegam na cidade, se apresentam para a polícia e tal, eles vão almoçar. Eles escolhem um restaurante lá, entram no restaurante e tá todo mundo sentado, bonitinho. E lá no fundo, aí eles falam, bom, tá lotado o restaurante. Aí ele chega pra garçonete e falou, a gente pode sentar, lugar para 2. A moça, ele falou, tá cheio, né? Ele fala pra moça, ele falou, dele, mas a comida é boa? Ela falou, não, a comida não seria boa se não tivesse cheio, né? Ela é bem grossa, assim. Aí ele falou, bom, tem lugar lá no fundo. O assistente dele, o Gene Hackman, que não é um cara idealista, ele é um cara mais simples, ele é um cara que só tá trabalhando, né, basicamente. Ele é um cara mais experiente, e ele é do Mississippi, se eu não me engano, ele é daquela, não sei se daquela cidade, mas daquele estado, ele cresceu ali, e ele foi o cara que foi embora, sabe, trabalhar na capital. E o subtexto ele vai mostrando isso ao longo do filme. Aí uma cena que o William Dafoe fala assim, vamos sentar lá no fundo com o pessoal. Ele fala, bom, tá bom, né, o Gene Hackman. A princípio a gente tenta, fica delicioso entender que o Gene Hackman talvez seja um cara pertencente dessa cultura, sabe? Pertencente dessa tradição um pouco racista, um pouco segregadora. Ele carrega isso com ele, mas a gente vai vendo que ao longo do filme não é bem assim. E o William Dafoe, que não tem esse problema, tal, ele vai lá e senta na mesa e ele senta do lado de um cara e fala assim, eu posso te fazer umas perguntas? Tentando, acho que, entender um pouco do caso, tentando se ambientar. E aí o rapaz, que está lá sentado no canto onde só os negros podem sentar, olha assim, todo mundo fica olhando o William Dafoe atravessar o salão e sentar do lado dele, os brancos, né, digamos assim. Depois todo mundo, tanto os negros, ficam olhando ele falar com ele, e todo mundo olhando assim, fixado, e aí ele tenta fazer, aí o rapaz olha assim para todo mundo e fala, eu não sei de nada, moço, eu não sei de nada, Dele, não, mas só me responde, só uma pergunta, ele, não sei de nada, eu só quero almoçar. E ele tira, ele vai para outro lugar. Tem uma vigilância, sabe? Uma desconfiança, assim, né? Não chega nem a ser desconfiança, mas isso aí, não fala. O que você vai falar para ele? Tipo, você negro vai falar para ele que possa prejudicar. Daí tem uma questão de aprisionamento, assim, ele se sente impelido a não falar nada, a não demonstrar nada. Isso acontece o filme inteiro, durante o filme todo, assim. Todas as vezes que que as investigações vão rolando, tentando conversar com as pessoas que moram ali nas fazendas, que trabalham para as outras, e elas fogem o tempo todo deles, não por medo exatamente do FBI, mas por medo das consequências, porque durante o filme, para você ter uma ideia, a comunidade negra que vive ali sofre vários ataques. Todo dia eles queimam uma igreja deles, por exemplo. E isso em tom de ameaça.
uma de tom de ameaça de não fale nada, e outra de a gente quer que vocês saiam daqui. Os negros se sentem impelidos, que estão ali naquela comunidade, se sentem impelidos com isso, sabe? Eles não ficam confortáveis com essa situação, e eles não falam, eles evitam dar todo tipo de informação, eles fogem, eles ficam até bravos, certo ponto, com as investigações, porque essas investigações estão culminando em ataques direto à comunidade ali. E é curioso como... Porque, assim, o grande ponto da investigação e das acusações é que a gente vai jogando e a gente já entende que o crime está indo para o lado, para uma polícia corrupta da cidade. Essa polícia, além de ser corrupta, ela está ligada diretamente a um membro da Ku Klux Klan que meia ali a comunidade e que quer se provar como força política e tudo mais. E a polícia está ligada diretamente com eles, algumas pessoas dentro da polícia diretamente ligada com esse crime, e em especial o personagem, eles chegam eles vão fazendo uma investigação, entendendo, levantando os álibis de todo mundo, vendo a que horas tal pessoa estava em tal lugar, ou tal pessoa estava em outro lugar. E um dos policiais tem um álibi meio fraco que depende da mulher dele, que são 50 minutos especificamente. E a história meio que gira em torno desses 50 minutos também, para entender. E a mulher dele, e quem se aproxima da mulher dele, que é uma cabeleireira da cidade, é o Gene Hackman, que é da cidade, e ele conduz a investigação de uma forma totalmente diferente do William Dafoe. O William Dafoe vai até as pessoas, vai até as autoridades, levanta informação, levanta dados, tal. O Hackman não, ele vai conversar com as pessoas, ele vai na barbearia, ele vai no bar, ele vai conversar com outra pessoa que ele sente confiança. Ele é um cara mais gente boa, assim, não que o William Dafoe não seja. Ele tem uma moral muito forte, uma moral que é muito importante para o filme. Ele quer defender, ele acha injusto, ele acha um absurdo o que acontece, o que aquelas pessoas estão sofrendo, e ele quer ajudar da melhor forma possível. Só que essa forma idealista dele e meio, digamos assim, burguesa de investigar, ela acaba também justamente criando essas consequências da comunidade sofrer ainda mais ataques. Porque quem faz os ataques é justamente a comunidade, as pessoas da cidade, né, digamos assim, os brancos, a classe média ali da cidade, que não gosta e que tem um preconceito direto, claro e vivo, e que para eles, assim, essas coisas acontecem, a gente sim é superior a eles, e estava bom do jeito que estava, vocês vieram aqui, vocês estão mexendo em vespeiro, e eles viviam bem até então. Terrível, terrível. Terrível, terrível. Terrível, assim, e de fato, a mídia começa a chegar na cidade, a polícia começa, o prefeito começa a ficar encurralado, aí tem uma força política da Ku Klux Klan, tem os policiais corruptos, tem as pessoas da cidade que não tem problemas, e um exemplo dessa pessoa que não tem problema e é que conduz o equilíbrio, digamos assim, é justamente a mulher desse policial. Uma mulher, ela interessante como se dá esse subtexto junto com o personagem do Gene Hackman, que é o policial que, digamos assim, é daquele ambiente, mas já não está muito lá há muito tempo, né? Ele se aproxima dessa cabeleireira, com ela, ele vai tentando entender se naqueles 50 minutos aconteceu ou não alguma coisa, mas ele também meio que vai se apaixonando por ela durante o filme. E ela fala assim, bom, eu tô numa cidade pequena, eu tô seguindo, digamos, o destino de que toda mulher daqui segue. Casa com o primeiro homem que sorrir para ela no ensino médio e segue a vida
servindo ele e fazendo algumas coisas. Ou seja, uma cidade que evidencia tudo que é de mais arcaico e negativo, que se perpetua antes como alguma coisa imoral ou não legal, mas como tradição, sabe? Tem a tradição ali daqueles confederados, enfim, dos sulistas, dos confederados, tem uma tradição de segregação racial e que para eles está se tornando um incômodo cada vez maior. Os negros começarem a ocupar lugares que não deveriam, ter que dividir banheiro. É bizarro, assim, porque assim, como a mídia vai chegando, em certos momentos do filme, as cenas como se fosse um documentário, sabe, das pessoas falando para um repórter. E aí isso aparece como se fosse parte do filme. As pessoas fazendo comentários assim racistas ou não só evidentemente racistas, mas você vê que estão nela, sabe? Olha, a gente não se mistura porque não é assim. Eu não entendo como a gente tem que dividir um banheiro e tal. Quer dizer, não só está como um discurso, mas está nelas. É um costume, né? Basicamente. E essa mulher, a mulher do cara, que é um ponto-chave para o filme, ela não é assim, sabe? Ela não tem essa tradição, apesar dela seguir uma outra tradição que é aquele posto feminino tradicional, é ser uma mulher meio servil, que segue uma lógica de vida, que não tem, digamos, outras opções, tem que fazer o que os filhos querem, o que o marido quer e ponto e acabou. E ela também enxerga no Gene Hackman um ponto de saída, um ponto de que você em algum momento imagina que alguma coisa aconteça. E o subtexto do Gene Hackman é interessante porque ele fala, poxa, ele é um cara mais velho e tal, mas você é solteiro, viúva? Eu falo, eu sou divorciado, eu trabalhava muito fora de casa, eu não podia conduzir. Então tem o que é interessante no filme, que tem um aspecto de aprisionamento de várias formas, sabe? São os negros que não podem solicitar uma ajuda porque essa ajuda ela traz consequências. Então eles estão presos na situação deles de segregação ali da cidade e eles não podem emergir daquele ponto. É a figura da mulher tradicional que está presa à sua tradição e aquela cidade e aquelas pessoas e todo aquilo que o cerca e parece que simplesmente você pode abrir a porta e ir embora. Não é bem assim, as coisas são muito mais complexas. Tem os policiais que eles estão presos na sua... O William Dafoe, ele está muito preso na sua ideologia, nas suas formas, nos seus métodos, mas que isso não se torna eficaz para conduzir a investigação. Tem o Gene Hackman que sofreu com a vida no sentido de que ele sempre ficou preso ao trabalho, nunca pôde viver, ele nunca pôde se dedicar ao que justamente essas pessoas que são da mesma origem que ele poderiam se dedicar, que é ao lar, à família. Então tem uma complexidade, um subtexto de cada pessoa ali, né? E aí a história vai se conduzindo e ela é muito bruta, assim, a forma que ela acontece. O filme, ele não é... Ele é cru para mostrar as cenas de ataque. Você sofre com aqueles personagens, mas o diretor ele não fica dramatizando, ele não fica ali utilizando não, ele só mostra uma realidade que é muito crua, assim. Ele não fica dramatizando, sabe? Mas ele mostra como aquilo acontece e da forma que aconteceu, por mais que toda essa história seja fictícia, mas ela tenha sido muito parecida e muito vívida com várias pessoas ali, né? E aí tem a figura dos militantes que são um ponto interessante do filme, porque a grande questão é, vocês estão investigando o sumiço ou possível assassinato ou queima de arquivo, ou sei lá o que aconteceu aqui, rapaz negro ou por conta dos dois militantes judeus brancos da cidade?
Quer dizer, tudo cai numa lógica ali de uma complexidade racial que é muito mais delicada do que a gente pensa, sabe? Tem as questões óbvias, físicas, psicológicas principalmente, e sobretudo sociais, assim. Ou seja, será que os policiais, o FBI estaria ali, a mídia estaria ali, se fosse só a morte de um negro, sendo que lá os negros morrem muito facilmente e sempre, e sofrem ataques brutais e severos, e ninguém faz nada? Será que se não fossem os dois rapazes, eles estariam lá? Não sei. E outra, a figura da polícia, que deveria proteger e sustentar, serem justamente os mais responsáveis por fazerem esses ataques, por fazerem essas... enfim, o prefeito está ligado diretamente a esses crimes, mais indiretamente do que diretamente. Ser um responsável por isso. Por sinal, quem faz o prefeito é acho que é Lee Harvey. Não, Lee Ermey. É o cara que faz o sargento lá no... Do Fullmetal Jack, né? Ele faz os papéis... Ele faz uns papéis de autoridade, assim. Ele fez no Fullmetal Jack. Se eu não me engano, no Seven ele faz também, um capitão da polícia, alguma coisa assim. E, ou seja, aí tem essas questões, essa questão muito delicada deles não conseguirem resolver o caso mais facilmente, porque os negros estão sofrendo com ataques justamente por chegarem perto do FBI, ou porque o FBI está tentando falar, e a comunidade racista, mas não só, digamos assim, uma população normal que tem o racismo dentro de si, mas aquelas pessoas que fazem ataques diretamente estão provocando, então as pessoas ficam presas naquela situação, a investigação não anda para frente, você contar com a ajuda dos policiais, e justamente os policiais serem os responsáveis, o prefeito está envolvido com isso, tem uma força política, e ter esse papel do... o William Dafoe, em certo momento do filme, ele fala assim, eu quero todo mundo aqui na cidade, chama 200 policiais, 200 escrivães, o que for preciso, a gente vai investigar essa cidade inteira, vai investigar o pântano, vai procurar em todo lugar quanto é possível. E o Gene Hackman, ele é meio contra isso, ele fala, não é assim que você vai encontrar as respostas. No final do filme, para também não dar muito spoiler, para resolver o caso, vira um meio termo, assim, que ele digamos assim, a polícia ela tem que passar dos seus limites éticos e morais para conseguir encontrar o caso, sabe? Ela tem que jogar sujo, de certa forma. Ao mesmo tempo que isso vai totalmente contra os ideais do William Dafoe. Enfim, e tem uma questão de limites éticos e morais que são evidenciados na questão racial delicada da história, mas muito também por conta das forças que representam cada personagem, sabe? O personagem do idealista, o personagem que é daquele lugar, mas não era mais, e tem um subtexto ali, tem uma personagem que faz parte daquele mundo, mas ela não concorda com ele, mas ela só faz parte, aquelas pessoas que estão vendo aquela situação e têm opiniões superficiais e tem um racismo, coisas, digamos, negativas, intrínsecas a elas, aqueles demônios de policiais, de força política da KKK, participando daquilo tudo, todo mundo encobrindo, e os negros que são, de certa forma, eles vão saindo pela tangente, eles vão sobrevivendo pela tangente, eles vão sofrendo muito com todas as consequências, e o que é pior eles sofrem dentro de casa, sabe? Os caras vão lá e queimam o curral lá da casa, queimam o pasto, matam alguém, raptam alguém, vão lá e matam criança, bebê, adulto, idoso, eles queimam as igrejas, o que é terrível. A cena final
fortíssima depois que o caso é resolucionado, e ela tem um impacto muito dramático. O filme, ele também, é interessante que, assim, por mais que depois que tudo se resolva, ele não tenta ser heróico. Por exemplo, tem alguns filmes que tratam sobre racismo, sobre essa questão de segregação, mas eles vão para um lado meio... os brancos ajudaram a salvar, os brancos heróicos, e vamos bater palma para alguma coisa aqui dos negros, mas não integram eles. Não, o filme, ele não faz isso. Como eu falei, ele não fica fazendo dramatizações específicas sobre uma questão ou outra, a não ser alguns pontos. Ele é mais cru e ele é muito forte para mostrar isso. Ele tem uma sensibilidade interessante, sabe? Para tocar nos assuntos, que é bem louvável. Eu fiquei bem impressionado, assim. Fiquei bem impactado com o filme, bem impressionado, assim. Tem uma questão... Tem uma cena também muito boa que eu lembrei agora, só para concluir, a gente faz comentários gerais. Tô falando pro caramba, né? Não, pô, manda bala, João. Aqui você pode ser palestrinha, pô. Aqui é liberado, mano. Tem uma cena muito boa, assim, que, assim, como toda tradição meio arcaica, e principalmente num lugar que tão, digamos assim, conservador, e não conservador no sentido político, mas que conserva pensamentos terríveis. A mulher do cara, que eu falei que é um ponto principal, uma chave principal, em certo momento ela não aguenta, sabe? Ela tem que revelar de certa forma para que aquilo, para que também é um plot do filme, né? Mas para que aquilo avance. E tem uma cena muito interessante, assim, para fazer isso, porque, digamos, como eu te disse, tem uma questão muito de aprisionamento das relações de todo mundo ali, né? Todo mundo escondido, se disfarçando, é um jogo de enganação, é um jogo de força política, de medir poder. Ela fica naquilo tudo, vendo situações, sofrendo. Ela também sabe que ela pode sofrer essas consequências, ela sofre consequências quando ela toma alguma atitude. E aí que a força do Gene Hackman de forçar ela a tomar uma atitude, e ela toma uma atitude e infelizmente ela acaba sofrendo uma consequência bem grande. Mas no momento em que ela se livra daquilo, ela fala e ela revela e ela, digamos, se solta das amarras, ela não faz isso com evidência, sabe? Eles estão no salão, a cena acontece assim, ele tá tendo um comício na cidade, e quem tá no palco do político é justamente o cara lá responsável pelo Ku Klux Klan lá. E aí ela entra, aí ela não quer participar, ela fica dentro do salão dela de cabeleireiro, seja à noite, ela meio que tá fechando, e o policial, o Gene Hackman, ele vai até lá, ele entra pelos fundos, porque ele já tá indo, tem certo momento do tempo que ele já tá indo atrás dela demais, que a gente já percebeu que ele tá muito encantado por ela, o personagem de William Dafoe já percebeu que ele tá muito encantado por ela, e tem uma questão de ser às escondidas, ser no escuro, né? Ele tá quase tudo apagado, tem uma luz de penumbra, ele entra por trás, ele tenta conversar com ela, e ela não revela, ele força, ela não revela. Aí a câmera ela fica parada, ela entra lá no fundo, num cômodo lá que tá super escuro, entra chorando, ele vai atrás dela, e lá ela revela pra ele, sabe? A verdade. Ou seja, tudo uma culpa, sabe? E é muito interessante, essa cena é poderosa nesse sentido, né? Porque ela não só ela é um momento de discurso importante mas a cena ela é mostrada assim, né? Eles saem de um lugar que estão claro e vão lá pro fundo, num lugar que está escuro, aí que ela consegue revelar uma coisa mais um segredo, digamos assim. Enfim. E o filme ele é muito poderoso, assim, eu gostei bastante, particularmente. Mississippi em Chamas. Caraca, eu achei legal. Já era um filme já que eu já tava pensando em ver assim, por causa dos atores e tal, porque eu vi
imagens interessantes também, né? Essa questão, sei lá, você pesquisa aqui já aparece a cena, né, da cruz queimada, que é bem Cena pesada, fortíssima. né? Tipo, e é interessante também que esse também é outro, né, de certa forma, é outro tema americano, assim, né? Essa questão da segregação racial. Eu acho que esse ano vai lançar bastante filme, assim, nesse contexto. Eu tava vendo aqui, eu não lembro o nome dos filmes, mas vai lançar bastante filme, assim, esse tempo. E é curioso, né? Acho que fazendo um paralelo com suas devidas distinções, e eu também não sou sociólogo nem historiador, o peso do racismo, a gente evidencia que nós, né, no Brasil, a gente tem mais um racismo estrutural, que ele dá muito mais as coisas, assim, mas ele é menos agressivo em evidência. Hoje em dia, pelo menos, é menos. Mas no fio, mas nos Estados Unidos a gente vê, né, os estados sulistas, estados que carregam isso, né, essa cultura, tem justamente por conta de uma guerra civil americana, libertação dos negros, tal, as lutas dos movimentos civis, e esse filme se passa isso, ele faz paralelos com isso. Tem questões lá de justiça também, a justiça também é super tendenciosa lá, os caras do júri lá são super tendenciosos. Mas lá é mais evidente, sabe? Tipo, o cara, ele confirma que ele é racista, ele joga na cara das pessoas. Até Sim, hoje, sim, né, nos Estados Unidos. Né? Que é sim. menos disso, tem um pouco menos disso, mas... O que me parece que acontece é o seguinte, quer dizer, também, né, fazendo ressalva que eu não sou nenhum estudioso, assim, não tenho tanto conhecimento assim, mas parece que o que acontece nos Estados Unidos é meio que uma afirmação das duas partes, né, tipo assim, uma afirmação que fala, não, eu sou racista mesmo, a gente é assim, esse é o nosso costume, né, e, e dos negros deles não conseguir negar quem eles são, né, porque eles sofrem diretamente, né. Aqui no Brasil acontece uma coisa de meio que invisibilizar, sabe? Então, por exemplo, ninguém é racista no Brasil e também os negros têm uma coisa de tentar, de certa forma, se camuflar, entre aspas, né? Porque tem essa questão da miscigenação no Brasil, né? Que é forte, então meio que tem pessoas que podem ser consideradas negras ou que sofrem racismo, mas elas vão falar, putz, não, eu não sofro tanto, elas vão meio que, né, escondendo isso, né? Então, meio que no Brasil é tudo mais, entre aspas, invisível, né? Não é tão claro assim, né? Só que aí eu acho que de nível, assim, eu acho que os dois é igual, assim, né? Ou talvez o do Brasil seja até pior, justamente por ser quieto, né? Ser meio que silencioso, né? Não, como acaba sendo... Tá nas estruturas, né? Nas coisas. Que digo, é estranho, né? Quando você recebe um... Que você falou, né? Você percebe uma sutileza aqui, né? Você percebe num cargo de poder, um cargo de autoridade, em certos comentários de pessoas ou em certos termos que a gente acaba usando até hoje, enfim, está mais nas coisas. Lá, né, uma coisa direta, assim, né, tipo, eu levanto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né, e eu Sim, acho estranho, imagina, você ouvir, né, diretamente de alguém, uma coisa assim. sim. Que acontece, mas menos escala. O que acontece assim no Brasil também é que, por exemplo, tem episódios, né? Acho que com a internet isso aí tá ficando mais evidente, mas eu acho que que a pessoa que sofria racismo no Brasil, ela meio que não tinha aonde ir para quem contar, sabe? Não tem. Tipo assim, a pessoa passa por uma experiência, mas, tipo assim, é normal a pessoa não se importar com aquilo, não comentar sobre aquilo, né? E lá é um bagulho, tipo assim, mano, um cara tá sofrendo racismo ali, ele vai, sei lá, procurar a comunidade, né? Procurar as igrejas americanas, que elas têm uma coisa, né, de raça diferente da do Brasil, né? Elas ensinam, enfim, questões raciais, de união, né? Tanto é que os caras queimavam as igrejas, né? No caso do filme, né? Sim, E, sim. e aqui no Brasil não tem, tipo, hoje sim, hoje em dia sim, né? Mas acho que no decorrer da história não tinha
nem sequer essa consciência, era um bagulho meio assim normal, uma coisa meio cultural, meio que não, vamos deixar pra lá, né? Sim, né? Exato, perfeito. Esse é o grande ponto, né? Cara, eu achei super interessante, já tá na minha lista pra assistir. Eu tava vendo aqui esse diretor aqui também fez o filme que eu gosto, que é o do Pink Floyd, né? Que é o The Wall. É um dos filmes que eu curto bastante, assim. Ah, sim. Eu não vi esse. Não cheguei a ver. Eu ia comentar alguma coisa, esqueci agora que eu ia comentar. O que eu ia falar? Ah, não, esse tipo de filme, cara, de investigação, que tem dois, né, detetives, assim, eu acho muito da hora, cara. Pode ser, tipo assim, Sim, sim. às vezes é a mesma dinâmica, o bagulho é repetido, mas, caraca, eu acho da hora ver, enfim, porque quando você coloca atores diferentes muda, se você colocar o lugar, muda, enfim, a dinâmica. Por mais que tenha algumas coisas que se repetem, ainda é, sei lá, interessante, né? E fala muito Não, também, né? e é muito legal ver as conduções, né? Tem muitos filmes que são assim, né? De você ter a dupla de detetives que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem um jeito, um é mais engraçado, outro é mais sério, um é mais Policial bom, metódico, policial outro é mal. mais. Exato. Um tem mais coração, outro é. Enfim. E esse filme é bem isso mesmo. Bem nesse relato, mas ele tem umas camadas assim bem interessantes. Eu gostei muito. Eu não lembro se eu já tinha visto outros. Acho que talvez eu vi esse Coração Satânico dele aqui, que eu tô vendo. E A Vida de David Gale. Caramba, faz tempo que eu vi esse filme, A Vida de David Gale. Mas é Olha, isso, cara. uma coisa que eu ia te perguntar, né? É que você falou que gosta desse ator aí, o Gene Hackman. Cara, me indica aí um filme dele aí pra eu colocar aqui na minha lista. Eu vou. Acho que ele tem bastante filme interessante. Não... Me indica um aí que você gosta. Pô, tem a Conversação, tem o Operação França, como eu te falei, tem Os Imperdoáveis. Sim, já vi também. Acho que tem até um do Wes Anderson. É Tem, os irmãos. Não, a família. Tenenbaums, né? Isso, Alguma coisa. Deixa eu ver aqui, acho que é peraí. isso. Ele É tem, Os Excêntricos Tenenbaums. ele tem bastante filme mesmo. Bastante filme. Cara bem carismático, assim, nos filmes. Tem filme com o Clint, já 2 pontos. Eu coloquei aqui já tá na minha lista também. Tem Esse filme com o Poder Clint, já. Absoluto. Esse Poder Absoluto. Os Imperdoáveis é do Clint Eastwood também. Também. Você chegou a ver esse filme? Cara, eu nunca vi inteiro esse filme. Você ia curtir, você que é fã Fã. do Clint. Ó, cara, eu acho que eu peguei umas 2 vezes na locadora. Aí fui até metade e aí voltava. É que é grande mesmo, acho que deve ter umas 3 horas, eu acho, de filme. Mas também eu acho que é um tipo de filme que hoje é muito mais fácil de eu ver, assim. Principalmente comparando aquela época, porque eu via, sabe? Eu queria mais ver. Tipo, quanto mais filmes eu visse, era melhor. Hoje em dia não, hoje eu prezo por escolher um filme, ver com calma, tal, Ah, sim. Então, e hoje em dia eu gosto muito mais de Clint. Então já é um fator, né? Cara, eu também curto também bastante. Toda semana eu tô vendo um filme novo dele. Ele tem muito filme, cara. Esse cara meu Deus do céu, ele tem 90 anos e o cara vai fazer 110 anos lançamento no filme. É o mestre, ele é o mestre, ele é o mestre. Vou ter um pôster ainda dele no meu quarto. Dias eu vi um filme com ele, muito bom, cara, que eu não tinha visto ainda, que era Fuga de Alcatraz. Eu tava até Ah, pensando em esse eu falar vi. nele. Cara, Esse eu muito vi, esse é bom, hein? bom, velho. Esse é bom. Nossa, E muito depois eu bom. fui até pesquisar pra ver as coisas e os caras fez mesmo, eu acho, as máscaras. Exatamente, né? Igualzinho, né, Bizarro. cara? Eu adoro filme de prisão. Tipo, esse tipo de, sabe, prisão, né? Se eu não me engano, é um manicômio lá no Estreio no Ninho, E que é condenado à é, morte.
Mas, tipo assim, Sacou. realmente tem uma coisa de prisão mesmo. Um ar ali. Então é isso. E é engraçado, né? Rapidinho. Ah, não, eu vou deixar isso para um próximo podcast. Não, o que é? O que é que você... Não, mas só dá. Não, agora eu vou deixar para o próximo podcast. Como assim? Como assim, meu? Eu ia falar sobre personagens e figuras em filmes de prisão. Não é o caso. Pode ser um temático aí. Eu vejo filme de prisão, você vê também. Fechou. Novas ideias. É, Será que deu certo esse podcast? cara, eu acho que gravou. Então, pessoal, esse é o final, né? Falamos aí do Mississippi em Chamas e do Franco Atirador. Apesar que parecia que eu falei mal do Franco Atirador, foi muito bom. Acho que recomendo, sim, assistir. Tanto é que ganhou, acho que uns 5 Oscars e tal. E é isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar, João? Eu agradeço aí que você que ouviu. A gente não tem formato específico, como vocês podem ver. A gente simplesmente fala o que a gente com vontade de falar do filme. E é isso, gente. Espero que vocês estejam curtindo. E a gente vai começar a subir em demais redes aí. Sim, eu tenho um aviso. Esqueci de falar isso. Opa, eu coloquei abri um negócio sem querer. Eu tenho um aviso que eu falo no começo do vídeo, mas aí eu acabei esquecendo, né? É que não sei se alguém vai ouvir, isso é meio pessimismo, mas eu tô com um canal, né, de vídeo ensaios que eu lancei recentemente, né? O nome é Ouroboros. E eu já lancei o primeiro vídeo lá, né? Então, se você tiver interesse aí de conferir, né? Vou colocar na descrição o link, aí você acessa aí. É um vídeo que ficou muito interessante. Demorei pra caramba pra fazer, né, tanto roteiro e edição, e aí dá uma conferida lá. Isso aí. O vídeo ficou muito bom, gente. Confere lá. Isso aí, ficar feliz se você entrar lá. Valeu. Valeu. Até a próxima semana. Até semana que vem.